Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva e nos fortaleça. O microfone tá bom? Tá ok? Em primeiro lugar, é uma alegria, né, estarmos aqui. Me sinto verdadeiramente em casa, nessa casa que é uma casa de Jesus, uma casa de trabalhadores de Jesus, encravada no coração de Cabo Frio. É muito lindo estar dentro de uma casa que trabalha para Jesus. Então, que sejamos todos nós muito bem-vindos nessa tarde de domingo. A ideia é falar sobre uma história retirada deste livro. Eu vou mostrar para vocês a capa do meu livro. O meu livro é mais antigo, tá? O meu livro é uma das primeiras edições, Pelos Caminhos de Jesus. Este que está aqui, ele é a capa nova, da última edição, certo? Pelos Caminhos de Jesus. Mas é o mesmo livro, só mudou a capa. O nome da palestra, o nome do estudo de hoje, Herdeiros da Terra, é a história número 6 desse livro, Pelos Caminhos de Jesus. Quem conta essa história e por que conta essa história? Quem conta essa história? O Espírito Amélia Rodrigues. Espírito Amélia Rodrigues é um dos espíritos benfeitores que faz parte da pleiade de espíritos de Joana de Ângeles, que colabora com o grande espírito chamado Joana de Ângeles na ideia, na educação, na reeducação de nós todos, seres humanos, tanto espíritos encarnados como desencarnados. Uma das grandes funções da pleiade de Joana de Ângeles é a reeducação do espírito. E Amélia Rodrigues, aqui vocês acompanham uma foto, tá? Quando da última encarnação de Amélia Rodrigues. Ela foi uma emérita educadora na Bahia, uma pessoa boníssima, uma educadora, uma escritora, de um caráter e de uma bondade enorme. E quando voltou ao plano espiritual, quando retornou ao plano espiritual, uniu-se à equipe de Joana de Ângeles para ditar alguns livros para Divaldo Pereira Franco, médium baiano, que ainda se encontra encarnado hoje com 87, 88 anos. Ele faz aniversário agora, dia 5 de maio. Ele é de 5 de maio de 1927. E esse querido médium baiano recebeu 7 ou 8 livros de Amélia Rodrigues. E todos os livros de Amélia Rodrigues, todos, têm um único objetivo: nos esclarecer, nos contar, nos aprofundar como foi a estada do nosso governador aqui na Terra. Como foi que Jesus veio, por que ele veio,
Qual foi o diálogo profundo que ele teve com os apóstolos? E o que aconteceu logo depois que ele retomou o plano espiritual? O que aconteceu com os apóstolos? Como era o dia a dia dos apóstolos logo após o retorno de Jesus? Aí vocês podem me dizer assim, mas Grace, isso já estava escrito na Bíblia. Sim, alguns fatos já estavam escritos na Bíblia. Mas Amélia Rodrigues veio com uma função de aprofundar estes fatos que estavam escritos e trazer outros fatos também. Então, todos os livros de Amélia Rodrigues trazem fatos da época de Jesus com profundidade, com explicações, com detalhes extremamente importantes. Hoje, então, nós vamos estudar essa história número 6 do livro Pelos Caminhos de Jesus. E a história número 6, como a gente já sabe, chama-se Herdeiros da Terra. E ela começa da seguinte maneira. Conta Amélia Rodrigues, pelas abençoadas mãos de Divaldo Pereira Franco, que Pedro, o apóstolo Pedro, o apóstolo da firmeza, né? Pedro, você será a pedra, né? Você será quem colocará a pedra que iniciará o cristianismo, né? O Pedro andava muito, mas muito preocupado com as pregações de Jesus. Pedro amava profundamente Jesus. Pedro ficava deslumbrado, encantado, quando via Jesus curando. Curava cego, o cego enxergava, limpava feridas, curava leprosos. Fazia com que mancos andassem. Curava, inclusive, obsidiados. Andava sob as águas. Pedro ficava encantado com os feitos de Jesus. Mas o coração de Pedro andava muito apertado, muito agoniado, conta Amélia Rodrigues, porque os ensinamentos de Jesus eram muito revolucionários, extremamente revolucionários para a época. E tanto os romanos quanto o sinédrio hebreu haviam colocado espiões nos sermões de Jesus para poder ver o que ele falava, o que ele falava iria o comprometer, para que pudessem prendê-lo. E isso estava perturbando o coração amigo de Pedro. E assim, gente, Pedro, agoniado com os ensinamentos que Jesus estava pregando, é que Pedro pede um particular com Jesus, um momento à parte com Jesus. E Amélia Rodrigues então conta que Jesus cede esse momento à parte. E Pedro vai fazer 4 perguntas para Jesus. Nesse momento em particular, 4 perguntas que estão agoniando o coração de Pedro. E são essas perguntas, essas 4 perguntas que nós vamos estudar. E no final da 4ª pergunta, a gente vai entender o porquê do nome da palestra, o porquê do nome do estudo. Valde, vamos para o que começa com a lei. Pode ir, vai. Porque esse tudo eu já contei. Isso, foi, voltou. A lei. Mais uma, volta uma. Isso. Essa é a primeira pergunta, gente. Pedro, então, estava muito agoniado e disse: Senhor,
A lei manda que se preserve a capa, mesmo daquele que está caído em desgraça, porquanto essa lhe pode servir na emergência da miséria, como agasalho, na friagem da noite. E, no entanto, propões que lhe dês também a quem pedir a túnica. Como conciliar essa atitude com o Estatuto de Israel? Vamos, gente, primeiro entender o Estatuto de Israel, para depois entender o coração apertado de Pedro. Como é que era o Estatuto de Israel? Se alguém caía em desgraça, no sentido de dívida, alguém que estava devendo, ele podia ir lá retirar dele objetos da casa, podia ser retirado os seus animais, podia ser retirado até seus filhos e sua esposa, porque filhos e esposa eram tidos como servos. Podiam ser retirados seus servos, caso a pessoa tivesse servo. Podia ser retirado até sua casa. Só não podia ser retirado a sua capa. Porque se ele tivesse em desgraça e tivesse perdido tudo, ele teria a capa para dormir ao relento, não morreria de frio e poderia recomeçar trabalhando. E o que Jesus ensinava? Se alguém te pedir a túnica, dê a túnica, mas dê a capa também. E Pedro então mas isso não combina com a lei de Israel. A lei de Israel diz que se alguém estiver caído em desgraça, não pode tirar a túnica, a capa dele. E Jesus manda dar a túnica e a capa. Isso não combina com a lei, Senhor. O Senhor pode ser preso por ensinar isso. Vamos ver o que Jesus responde? O mestre olhou em derredor e, abarcando a paisagem luminosa do dia em festa, respondeu: ora, Pedro, tomar a capa de quem nada possui realmente é uma arbitrariedade. Todavia, dá-la por amor, a fim de auxiliar a quem lhe pede a túnica, é conquista superior de solidariedade. Agora vamos parar um pouquinho aqui e vamos pensar, século 21, o que seria a túnica e o que seria a capa. Vamos imaginar agora, não apenas Jesus conversando com Pedro, dizendo: Pedro, quem te pedir a túnica, dá também a capa, por conquista superior de solidariedade. Mas vamos imaginar o nosso governador do planeta Terra falando conosco. Quem te pediu uma carona, dá uma carona, mas dá um sorriso também. Quem te pediu um copo de água, dá um copo de água e dá um abraço. Quem te pediu perdão, dá o perdão e dá o abraço. Quem te pediu uma blusa emprestada, dá a blusa, dá um shorts. Quem te pedir para passar a tarde com ela porque está se sentindo só, passe o dia inteiro. O que é dar a túnica? É dar o que podemos dar e o que devemos dar, com algo mais, com sorriso, com boa vontade, com vontade de ajudar, com vontade de ser solidário, com vontade de acertar. Quantas vezes a gente tem feito as coisas, gente, realmente com vontade de acertar? Quantas vezes a gente tem entregue a túnica e a capa com vontade de acertar mesmo, de verdade? Quantas vezes a gente tem dado perdão com vontade realmente consciente que é o melhor? Ou simplesmente tem que perdoar de qualquer maneira mesmo, né? Não posso deixar para a próxima mesmo, né? Será que adianta?
Será que eu estou me ajudando? Será que eu estou dando a capa junto? O que é dar a túnica e a capa? O que é não tomar? Como é que Jesus fala a Pedro tomar a capa de quem está em desgraça? Realmente é uma arbitrariedade. O que seria tomar a capa hoje de quem está em desgraça? Acusar quem já está caído. Eu te avisei, viu? Eu falei para não fazer isso. Você está tomando a capa. A pessoa já está caída lá, desesperada, em desgraça. O que seria dar a capa? Vem, filho, vem. Vem, vamos lá, vamos caminhar, vamos acertar. Vamos junto. Vamos construir, vamos refazer. Vamos recomeçar. Isso é dar a capa, isso é esse passo a mais de solidariedade. Então, quando Jesus pedia para dar a capa, obviamente, ele não estava falando só na capa. Ele estava usando uma figura importante para a época, que era importantíssimo, que era proibido pela lei ser retirado de uma pessoa. Mas ele estava usando esta figura para dizer, olha, o que for muito importante, por amor de. E muitas vezes, gente, para nós, o que é muito importante é o nosso tempo. É o nosso carinho. É o nosso tom de voz. Muitas vezes, dar a capa é conversar, ouvir, não gritar, não berrar, não xingar. Isso é dar a capa muitas vezes. Mas vamos continuar. Valde, por favor, a próxima. Segunda pergunta de Pedro para Jesus. E a face, mestre? E a face, mestre? Redarguiu Pedro. Disseste que se deve oferecer o outro lado. Bom, Pedro estava cada vez mais preocupado com os ensinamentos de Jesus. Disseste que se deve oferecer o outro lado quando esbordoado. As leis estatuem que bater na face de um homem é uma ofensa imperdoável. E tu violas o regulamento propondo a doação do lado oposto para a mesma agressão? Pedro, então, estava muito preocupado. Jesus podia ser preso por causa disso. Esbordoar um homem era um pecado gravíssimo. Gravíssimo para as leis de Israel. E o que Jesus ensinava? Se te baterem a face, dê o outro lado. E novamente, nós, homens, levando ao pé da letra, imaginávamos que dar o outro lado é ficar apanhando. Será que Jesus estava falando em dar a outra face e a gente ficar apanhando? Vamos ver o que Jesus responde para Pedro. Não venho derrogar a lei, Pedro, falou o mestre. Nem nenhum item da legislação a que nos submetemos. Entretanto, gente, essa frase que vem agora, que está sublinhada na minha concepção, é uma das frases mais lindas que Jesus fala para Pedro nesse diálogo. Revidar o golpe é gerar complexidades de ódio. Quem é vítima conquista a paz, mas o agressor perde a dignidade e se apresenta sempre como enfermo que ignora a doença que consome. Reagir contra o fraco que o agride transforma-se num duelo de desequilibrados. Duelo de desequilibrados. Então, dar a outra face não é ficar apanhando.
Dar a outra face é não entrar num duelo de desequilibrados. Dar a outra face é aprender a colocar no momento certo a água santa na boca. Vocês sabem o que é água santa na boca? É quando a discussão começa e a gente faz assim, ó. Não responde. Fica com a água o tempo que precisar. É uma santa água. É uma santa água. A gente deixa de dizer bobagem. A gente deixa de dizer coisas que depois se arrepende. A gente deixa de desequilibrar a casa. A gente deixa de se desequilibrar. Não é uma santa água? Então, gente, dar a outra face não é ficar apanhando. Dar a outra face é não entrar em duelo de desequilibrado. Seja no trânsito, seja na família, seja na escola, seja no trabalho, seja onde for. Infelizmente, nós ligamos a TV hoje e vemos inúmeros duelos de desequilibrados dando em tragédias absurdas. Tragédias absurdas. Por coisas banais. Que talvez a palavra banal seja até banal, de tão banal que seja os duelos que acontecem. Portanto, sejamos nós os equilibrados. Sejamos nós os que decidamos a não entrar no duelo. Vocês conhecem aquela frase? Eu dou um boi para não entrar numa boiada. Mas o correto seria eu dou um boi para não entrar numa briga. E qual seria a continuação correta de um cristão? E uma boiada para continuar fora da briga e não entrar nunca. Esse seria o dizer correto de um cristão. E uma boiada para não entrar e ficar fora. E de preferência tão fora e vibrando positivamente, para que aquela pessoa seja atendida. Porque se aquela pessoa está desequilibrada, ela precisa de atendimento. Quem trabalha em mesa mediúnica, gente, sabe que muitas vezes atendemos pessoas que chegam na mesa mediúnica com desavenças de 300, 400, 500, 700 anos. 700 anos. E aquela bola de neve que começou por causa de uma donzela e uma briga de família, ou uma briga por causa de uma cerca, foi virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, encarnação, se maltratando, se prejudicando, sem evoluir. E sempre naquele duelo de desequilibrado. Sejamos nós que possamos dizer assim: basta, eu não quero mais duelo de desequilibrado. Basta, eu não quero mais duelar. Isso fica no meu passado. Deixa isso lá. Eu quero equilíbrio. Eu quero crescimento. Eu quero harmonia. Sejamos nós o equilibrado. Mas, vamos lá, gente. Valde, próximo. Ainda assim, isto.
Vamos agora para a terceira frase. A terceira pergunta de Pedro. Ainda assim, disse Pedro, mandas amar o inimigo. Gente, vamos entender quem era o inimigo na época de Jesus. Era alguém que devia ser combatido. Existia um orgulho de raça, um orgulho de casta, muito sério. Alguém que não fosse da minha raça, alguém que não fosse da minha casta, não era dos meus. Se não era dos meus, era meu inimigo. Ainda assim, disse Pedro, mandas amar o inimigo. Ajudar o próximo. Tudo isso, gente, para aquela época e para as leis judaicas da época, eram muito revolucionários. Muito. Embora o próximo, pertença a outra raça. Não será perigoso sustentar o adversário quando ele merece punição? Então, terceira angústia no coração de Pedro. Como é que Jesus mandava amar alguém que não era da mesma raça, que não era da mesma casta? Alguém que merecia punição. Vamos ver o que Jesus responde. De certo modo, tens razão, Pedro, falou o mestre. Porque o inimigo, o verdadeiro adversário do homem, não é o outro homem, mas ele mesmo. São as suas paixões mesquinhas, seu egoísmo, seu apego, que são os seus reais verdugos, que devem ser frenados. Gente, o outro nunca foi, nem nunca será o nosso inimigo. Os nossos verdadeiros inimigos e únicos inimigos estão dentro de nós. É o nosso egoísmo, o nosso apego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa infantilidade, a nossa dificuldade de perdoar, a nossa dificuldade de amar, a nossa dificuldade de nos doar, a nossa dificuldade de aceitar o próximo como ele é. Isso é que dificulta a nossa vida. Não é o outro que dificulta a nossa vida. As nossas mazelas, as nossas imperfeições ainda, o nosso lado sombra ainda, nos dificulta a caminhada. Só que a sombra não existe. A sombra é a ausência de luz. Que na realidade, o que existe é a luz. Então, quando a gente acende a luz, a sombra vai embora. Então, o que nós precisamos fazer para melhorar o nosso dia a dia? Melhorar o outro? Não. Acender a luz dentro de nós. Nos melhorando, melhoraremos o nosso dia a dia. Nos iluminando, aprendendo a amar, aprendendo a nos doar, aprendendo a perdoar, aprendendo a não nos apegar a picuinhas. Ah, meu Deus, como o nosso dia a dia vai ser infinitamente melhor. E como vamos aproveitar melhor a nossa encarnação. Porque só reencarnamos com um objetivo: crescer, evoluir, ser melhor espíritos. Quando retornarmos ao plano espiritual, precisamos retornar melhores do que estivemos aqui. Ninguém vai nos perguntar que carro nós utilizamos, qual era a marca do nosso carro. Mas com certeza nossa consciência vai nos perguntar quantas caronas nós demos. Ninguém vai nos perguntar quantos quartos tinha a nossa casa. Mas com certeza a nossa
consciência vai nos perguntar quantas pessoas nós abrigamos. Ninguém vai nos perguntar de que religião nós éramos, porque isso não é importante. Mas a nossa consciência vai nos perguntar qual o bem que fizemos. Isso é que realmente é importante. Quantas lágrimas nós secamos? Quantas pessoas ajudamos? Quantos abraçamos? Quantos levantamos? É isso que conta. Quantos amigos fizemos? É isso que nós viemos fazer aqui. Então, gente, vamos ver o que Pedro respondeu. Sim, concordo, disse o pescador. Apesar disso, revela que somente os que insistirem até o final herdarão a terra. Vamos entrando agora na quarta pergunta e no título da palestra. Sim, concordo, disse o pescador. Mas apesar de tudo isso, Pedro já tinha feito as 3 primeiras perguntas. Ele entra então com a quarta pergunta. Revelas que somente os que insistirem até o final herdarão a terra, exaltando os pobres e oprimidos. Não será essa uma afirmação de risco? Gente, herdarão a terra. Quando Jesus exalta os pobres e oprimidos e diz que a terra será dos pacíficos, dos pacificadores, será, ele falou há 2000 anos atrás, será que ele estava falando para uma geração de corpos ou para uma geração de espíritos? Porque há 2000 anos atrás, essa geração de corpos já desencarnou faz muito tempo. Ele estava falando para uma geração de espíritos, que estavam ali encarnados naquele momento, e também para os espíritos que estavam desencarnados, assistindo. Porque vocês pensam que só quem estava encarnado assistia às palestras de Jesus? Claro que não. Jesus programava toda um tratamento para que houvesse uma sequência de evolução após a estada dele aqui. Nada é por acaso, e ele não viria, ele não estaria conosco por acaso. Quem herdaria a terra e por quê? Todos que ali estavam escutando Jesus, encarnados e desencarnados, que quisessem se pacificar, que quisessem se melhorar, para merecer um planeta regenerado. Valde, por favor. Simão, explicou Jesus, o próprio Moisés, que teve a incumbência de conduzir o povo à terra prometida, nela não se adentrou. Isso porque a morte, todos, mais cedo ou mais tarde, arrebata. Isso porque a morte a todos arrebata, não ficando pessoa alguma proprietária de bem algum, nem do carro, nem da casa, nem da roupa. Os que lutarem até o fim, todos nós, encarnados e desencarnados, que lutarmos até o fim. No ideal do amor, no ideal da paz, no ideal da harmonia, no ideal da pacificação, no ideal da serenidade, no ideal de um mundo realmente melhor, sem injustiças, num mundo onde não haja fome, num mundo onde não haja miséria,
É claro que sempre vão haver diferenças, mas não pode, num mundo de regeneração, não vai haver mais fome nem miséria. Os que lutarem até o fim, no ideal do amor, herdarão a terra da felicidade no país dos sentimentos nobres. Porque não há situação penosa ou feliz, gratificante ou inditosa, que no mundo não passe. Jesus, então, gente, aproveitou esse momento de angústia do coração de Pedro, que Pedro estava com o coração angustiado, com medo que Jesus fosse preso por causa desses ensinamentos revolucionários. Aproveitou e ensinou para Pedro, como grande pedagogo que é o nosso governador, que o planeta passaria por mudanças. E sabemos, os Espíritos nos dizem, que já entramos nesse momento de transformação. Ainda não somos um planeta de regeneração. Estamos em transformação. Somos hoje ainda um planeta de provas e expiação, em transformação para um planeta de regeneração. E quem ficará aqui? Todos que quiserem ficar e se pacificarem. Todos nós que aprendermos a dar a túnica e a capa com amor, com solidariedade. Todos nós que aprendermos a não duelar, que aprendermos a perdoar. Todos nós que aprendermos a compreender. Todos nós que buscarmos a reforma íntima e trabalharmos dentro de nós os nossos verdadeiros e únicos inimigos, que é o egoísmo, o orgulho, a ignorância. Não vai ser Deus que vai decidir, não vai ser Jesus que vai decidir, não vão ser os bons espíritos que vão decidir, vai ser nós. Nós vamos decidir com as nossas atitudes. Não somos mais infantis. Nós precisamos decidir se queremos ficar aqui ou não. Herdeiros da terra seremos todos que quisermos ser e fizermos para ser. Está nas nossas mãos. O ensinamento está aqui, dado por Jesus. E agora, há mais de 150 anos, destrinchado, explicado pelo Espiritismo. Tirado o véu. É a nossa escolha. Só existe um caminho, o caminho do trabalho, o caminho do amor, o caminho do servir. Continua Jesus. A morte é a grande libertadora, que altera a face das coisas. E viajando nas asas do tempo, a todos os seres alcança, conduzindo-os à consciência pessoal livre, que os situará no plano a que fazem jus na casa de meu Pai. Assim falando Jesus. Então, gente, todos nós um dia voltaremos ao plano espiritual. E nos situaremos aonde faremos jus. Não pela condição social que estávamos aqui, mas sim pela luta interna que tivemos em trabalhar os nossos verdadeiros inimigos internos. E pela solidariedade, pela felicidade de entregar a capa que a gente já viu o que é, que pode ser um sorriso, um abraço. Por favor, Valde. O discípulo ainda desejou
argumentar. No entanto, Jesus, acompanhando a marcha da luz do dia, apontou a grama verde e encerrou dizendo: Pedro, oh Pedro, nossas vidas estão nas mãos do Pai, que cuida das flores miúdas, das aves no céu, dos bosques e dos animais, cumprindo-nos o dever de fazer a nossa parte, que é o bem sem cessar, amando sempre e ensinando a verdade sem receio, nunca temendo aqueles que podem cruéis matar os corpos, não fugindo por sua vez à lei da própria consciência. Agora, gente, lendo essa última frase de Jesus para Pedro, eu gostaria de encerrar com essa frase o nosso estudo da tarde de hoje. Agradecendo, né? Quero já agradecer antes de encerrar, que eu quero encerrar com essa frase, agradecendo a Jesus pela grande oportunidade de estarmos aqui reunidos e agradecendo a grande oportunidade de podermos estar estudando juntos. Que possamos, né, estar juntos espiritualmente durante essa semana, trabalhando juntos. Que é isso que realmente importa. Mas vamos encerrando, né? Disse então Jesus a Pedro. E agora, gente, eu não gostaria que a gente só imaginasse Jesus falando com Pedro. Eu gostaria que a gente imaginasse Jesus falando com os trabalhadores de Jesus, aqui, em Cabo Frio. Não foi Jesus que falou que quando 2 ou mais se reunissem no nome dele, ele estaria presente? Então eu gostaria que nós imaginássemos agora nosso governador falando conosco, os trabalhadores de Jesus. Assim, trabalhadores de Jesus, trabalhemos e implantemos o reino de Deus em nós, ajudando e confiando até o fim, para herdarmos a terra da fraternidade pura, inaugurando desde agora a era da verdade nas mentes e corações humanos, com olhos postos no futuro. Sigamos, Pedro, sigamos, trabalhadores de Jesus, sigamos, espíritas. É necessário trabalhar. O tempo urge. A multidão espera por nós na terra das dificuldades. Sigamos todos e trabalhemos muito, que Jesus estará sempre conosco. Que assim seja.